Boa noite a todos vocês. É um prazer, privilégio estar aqui nessas sextas-feiras, onde nós temos pessoas de diversos lugares. Eu na Europa, a Karina nos Estados Unidos, os outros pelo Brasil afora, desde o Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará. Santa Catarina, São Paulo, todos juntos para isso. Ó, e o Distrito Federal está aqui também. Todos Já juntos. ia falar, tá invocado com Brasília, hein, meu filho? Tô não, Isso você é foi gente de boa. fora. Então agora nós estamos propondo hoje estudar sobre. Eu vou abrir minha tela toda. Estão vendo aqui? Está tudo bem aí para vocês? Laírton, me ajuda e vamos começar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez que a gente estudar a Bíblia, isso aqui vai fazer mais sentido. Lembrando que, pela revelação do texto bíblico, Jesus Cristo se autodeclarou a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você pegar pela definição que ele a si mesmo se deu, e conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Hoje nós vamos estudar sobre o homem do pecado, parte 2, porque nós já estudamos um pouquinho bem lá atrás sobre o homem do pecado. Mas aqui nós vamos mais detalhar, nós vamos detalhar mais sobre isso por causa dos últimos acontecimentos e a gente precisa focar no principal. O principal para o estudante da Bíblia é a volta de Cristo, é o próprio Cristo, é a pessoa de Cristo. Todos os outros detalhes são periféricos em relação ao tema central. Então, todo o estudo da Bíblia tem que conduzir ao próprio Cristo. Mas eu quero pegar para vocês, e a gente, como nós temos um acordo entre nós aqui, só vale Bíblia, não tem disse-me disse, se não estiver na Bíblia, não puder ser confirmado pela Bíblia, não vale. Porque é isso que nos une, não é doutrina, não é credo religioso, aqui a gente não fala da igreja dos outros, não falamos da doutrina que estão espalhadas por aí, nós falamos da Bíblia assim como ela é. Se por algum motivo, em alguma situação, o que a Bíblia revela for de encontro, ou assim, chocar com o que alguém aqui na sala acredita, eu só peço a Deus que você ajoelhado ou em oração e humildade, pedir que ele confirme com você aquilo que possivelmente você está vendo na Bíblia, não no que eu digo qualquer pessoa que diz. Isto posto, vamos lá. A Bíblia diz que esse personagem, o tema central que Paulo fala dele é o seguinte: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Existem traduções desse texto que está em 2 Tessalonicenses que fala assim: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Eu peguei como tema central para chamar bem atenção para a gente entender que o tema não é simples. Desde que esse mundo é mundo, a gente teve histórias aí de pessoas terríveis, de homens tenebrosos. Desde os tempos mais antigos, desde Caim, que, ouvindo a voz do mal, cometeu o primeiro assassinato em família da história, até nomes tenebrosos lá dos tempos passados, de pessoas que devastaram o mundo, mataram muito. Tem gente que bota Alexandre o Grande num pedestal absurdo, mas Alexandre foi um dos maiores assassinos da Terra. Tem históricos aí, Antíoco Epifânio, os tiranos egípcios, assírios, que eram pessoas que tinham prazer em matar, criavam formas as mais terríveis de matar pessoas, fazendo pirâmides humanas, empalamento, crucifixão, todas as formas de tortura que você puder imaginar, tinham pessoas planejando e fazendo. A maldade humana é algo assim indescritível.
E toda vez que o homem se afasta do Criador, se manifesta o pior que existe no ser humano, que é a sua própria natureza, que é má. Tira Deus da equação e deixe só o homem por si só, ele por si mesmo se extingue, ele se elimina. Só que a Bíblia diz que haverá um homem nos tempos finais da história que ele é a encarnação do próprio mal e não é o próprio Satanás. Imagina do que está se falando. Esse personagem, ele é a personificação do mal, mas ele não é o diabo. Vamos então ao texto. O texto está aqui todo transcrito, você não precisa ler a Bíblia aí, você pode só anotar, está em 2 Tessalonicenses, e seguindo aquela métrica, quem escreveu, quando escreveu, a quem escreveu e por que escreveu. O autor é Paulo, que escreveu isso no máximo até o ano, do ano 34, quando ele se converte, no ano 68, quando ele é assassinado. É nesse período aí, do ano 54 para frente, que a gente vai encaixar esse texto. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. É a segunda carta dele. Tem a primeira, que nós já estudamos, o capítulo 4, que é a cronologia do fim dos tempos, aonde você desmistifica algumas teorias muito acreditadas por aí, que virou até filme, a teoria do arrebatamento secreto, que não pode ser sustentada à luz do que Paulo escreveu. Então a gente tem dois livros que ele direciona a esse público. Ayrton, você está como co-host? Graceleide está aí para entrar. Me ajuda aí. Então, olha só. Essa analogia de Paulo, ele vai escrever aos Tessalonicenses e por que escreveu? Aí vem a resposta. Olha só. Irmãos, a igreja de Tessalônica, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Aí você precisa pegar o ponto. Quando ele diz o tema, e o tema é a volta de Cristo, olha só, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, então é a segunda vinda. Por quê? Paulo está pós-ressurreição, então só pode estar se referindo à segunda vinda. Então ele agora assume o papel de profeta. Você está entendendo isso? Agora o apóstolo assume a postura de profeta, e se isso é verdade no texto bíblico, o profeta, ele é usado por Deus, inspiração divina, para revelar fatos que aconteceriam. E a profecia só pode ser entendida como profecia do profeta para frente. Então, o que vai começar a acontecer aqui não é no tempo presente do apóstolo, mas no tempo da volta de Cristo. Então, vamos lá. Se está entendido a contextualização dos fatos, ele vai falar assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Agora então vem a pergunta: a quem foi escrita esta carta? Primeiro, aos Tessalonicenses. Segundo, a igreja que estaria viva por ocasião da volta de Cristo. Então, eu vou dizer para você, com os olhos da fé, que Paulo escreveu. A quem escreveu? A nós, a geração que viveria nos momentos finais da história do mundo. Então, ficou claro isso? Ele escreve sobre a volta de Cristo, primeiramente a igreja de Tessalônica e oficialmente para a igreja de Tessalônica. Mas do ponto de vista escatológico profético, a igreja que estaria vivendo por ocasião da volta de Cristo, quando esses fatos começassem a acontecer. Então ele vai dizer o seguinte, olha só. Agora, em relação a esse tempo e a essa vinda, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então ele está dizendo o seguinte:
A volta de Cristo não acontece sem que primeiro venha apostasia, ou seja, abandono, negação da fé, tá? Vamos ver. Que negação da fé é essa? O que que é o evangelho? Alguém sabe a definição da palavra evangelho? Alguém aqui na sala sabe o que significa? A palavra evangelho significa boas novas. No caso, boas novas da salvação. Então, apostasia é o abandono da fé, mas no contexto que estamos falando, é o abandono da fé na pessoa de Cristo e no tudo que tem a ver com Ele. E aí ele fala a segunda coisa, e se manifeste. Manifestar significa que o tal já está presente, mas estava encoberto, e agora ele se manifesta. E olha só, Paulo, usado por Deus, diz o seguinte: se manifeste, olha, o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja bem, nunca alguém tinha sido definido dessa forma desde Caim. O homem do pecado, o filho da perdição. E olha só, o qual desse homem do pecado se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então ele é ateu, porque ele quer adoração para si mesmo. Então aqui de cara você já elimina líderes religiosos. Ele não está falando que esse cara se opõe contra o cristianismo, contra o budismo, contra o hinduísmo, contra o islã. Não, ele não está dizendo isso. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando você lê isso, aí você pensa, esse personagem é o diabo, porque ele queria isso lá atrás, ele queria sentar-se no trono, chegar no mais alto nível para parecer Deus. Mas nós vamos entender que não pode ser, não é isso que está falando. Tá fazendo sentido aqui até aqui, tá indo bem, tá dando para entender tudinho aqui, tá? Tá clarinho. Sim, Tião. Maravilha. Então, agora vamos para outra tela. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, houve um momento que não foi escrito em que Paulo, quando lá esteve, pregou sobre o mesmo assunto. Só que ele fala uma coisa nova. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, veja bem. Ele está dizendo que esse ser já está operando, já está aí, mas ele não foi revelado porque tem uma força que o detém para que no momento exato ele seja manifestado. Ou seja, Deus está no controle de tudo e nada acontece sem que seja percebido por ele. Tem um momento exato, porque a profecia não pode ser adulterada, pode ser cancelada, porque ela é a revelação de Deus. Então, aí Paulo fala o seguinte: ele vai ser a volta não acontece. Lembra, o tema principal é a volta de Cristo. Ela não acontece sem que haja o abandono da fé e seja manifestado esse camarada. Então, o que que dá para entender aqui? Ele na surdina está levando o mundo ao abandono da fé, porque você olha o cenário ao seu redor. O que está saindo da equação? Deus. Estão tirando Deus da equação, meus amiguinhos. O mundo está querendo provar que pode viver sem Deus. Isso significa estar aí escondido até que seja manifestado. Agora olha só, porque já o mistério da injustiça opera.
Lembra que quando ele começa a aparecer como profeta, o apóstolo Paulo, ele está falando para a comunidade dos crentes que estariam vivendo por ocasião do cumprimento destes sinais. Porque já o mistério da injustiça opera. Quando? Neste tempo que nós estamos vivendo, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então guarda isso aí, até que do meio seja tirado. E então, consequência, será revelado o iníquo. Então ele se manifesta. Quando ele se manifesta, tudo leva a entender que ele está enganando todo mundo, mas ele então é revelado. No momento que ele é revelado, olha o que o texto diz: a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ora, sabe por que isso é interessante de ser percebido? É que esse personagem aqui não pode ser o diabo, porque o diabo não morre agora, o diabo não morre na volta de Cristo. Ele é aprisionado na volta de Cristo, mas esse não. Esse morre de uma forma terrível, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ser morto que o Senhor o desfará pelo sopro. A palavra espírito, está aqui espírito, gente, mas é que ela vem do grego, do hebraico, é ruach, que é traduzido pelo, aqui, que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Você sabe aonde está mandando esse texto? Ele sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Houve luz, haja luz e houve luz. Então, essa mesma força que criou o universo vai destruí-lo com o sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, a glória da vinda de Cristo destrói esse personagem. Então, quem é esse que só o próprio Deus, na pessoa de Cristo, pode matá-lo? Agora vamos saber, ele não pode ser o diabo, não é, porque o diabo não morre agora. Ele não é um ser humano comum, porque um ser humano comum não precisa, uma bala, mata o cara. Esse aqui morre pela boca da palavra, pelo poder da palavra de Deus, pelo resplendor da vinda do próprio Cristo. E o outro texto, olha, a esse homem do pecado, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, então ele é plano do diabo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Volte no tempo, quando Moisés foi lá diante do faraó para libertar o povo, dois bruxos de Faraó, chamados Janes e Jambres, faziam prodígios e sinais da mentira para poder enganar. A serpente, eles fizeram igual. Água em sangue, eles fizeram igual. O que eles não podiam fazer? Vida. Quando Moisés pegou a areia, jogou para o alto e ela se transformou em vida, aí eles não puderam fazer, porque só Deus pode criar a vida. Então, esse personagem vai aparecer com prodígios e sinais. E Jesus chegou a dizer o seguinte: que se não o tempo não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. Você entendeu o tamanho disso? E olha como é que ele aparece. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É aqui que a gente precisa entender. Quem será enganado? Os que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que é a verdade? O próprio Cristo. Então, porque não receberam o amor de Cristo para se salvarem. Ou seja, negar a Jesus Cristo é o primeiro passo para poder adorar esse que está vindo com todo o poder e prodígios da mentira para enganar e querer ser adorado como Deus. Mas olha só onde isso vai parar. Isso é muito sério. Olha aqui. João vai dar uma luz para nós.
Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Eu vou colocar a palavra espírito aqui, gente, porque na mesma coisa, ela está escrito espírito, mas é alma vivente. É pó da terra, fôlego de vida, alma vivente, e tem tradução que fala espírito. Então, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, nega o plano da redenção, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Entendeu? Então tá bom. Você entendeu por que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Aí a pergunta que muitos vão fazer é o seguinte: quem é esse cara? Será? A profecia não falha, ele já está no mundo. Está escrito ou não está? Desde quando? Não está revelado. João disse que já estava. Paulo diz que viria, mas que ele seria manifestado e revelado porque ele já estava por aí. Agora veja bem, o mundo está acreditando hoje que Jesus Cristo, que o plano da redenção na pessoa de Cristo existe ou que é uma fábula? O que é que vocês acham? Deixa eu dizer para vocês aqui, eu com todo o respeito que eu gosto muito, eu sigo até algumas coisinhas. Mas o judaísmo, com tudo que eles deixaram de herança para nós, negam o próprio Cristo. Não serve como padrão escatológico, porque eles analisam a Bíblia à luz do que eles têm como revelação, que é a Torá, mais os profetas, e eles não entendem os 27 livros do Novo Testamento como revelação. Negam o Cristo revelado nas Escrituras, então não serve, não dá. Outros grupos religiosos negam que a segunda vinda acontecerá, dizendo que isso é, na verdade, uma fábula cristã. Não é possível. O que que João fala? Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne está obedecendo um comando, o comando do anticristo. Quem é esse cara que Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses? Esse cara é o anticristo. Agora, quem é ele? Ele já está no meio de nós. Ele vai querer ser adorado como o próprio Deus e vai ser aniquilado pela vinda de Jesus Cristo. O que que você precisa saber? Paulo diz o seguinte: quem não receber o amor de Cristo no seu coração será enganado. Você entendeu? É simples e complexo ao mesmo tempo. Você vê aqui, não é religião, não são doutrinas, não é líder religioso, não é o meu pastor, não é. É o amor de Cristo no seu coração. Está escrito. E eu vou dizer uma coisa para vocês e guardem isso com muita atenção. Muita atenção. Jesus Cristo chegou e falou aos discípulos: vem cá, meus filhos, eu tenho vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que que ele falou isso? Porque na construção dessa história, ele iria dizer, Lucas relata, que diz o seguinte: por ocasião da volta de Cristo, que é o tempo que nós estamos vivendo, ele fala assim, ó: lançarão mão de vós e vos perseguirão, levando-vos à presença de reis e governadores, e de todos sereis odiados. Por causa de quê? Alguém responde, por favor. O meu nome. Opa, tá ali, Eduardo. Por causa do meu nome. Não, olha só, não é por causa da sua igreja, não é por causa do seu pastor, não é por causa da sua doutrina. Ah, é por causa do meu estilo de vida. Não, não é nada disso. É por causa do meu nome. Pedro chega a dizer em Atos 4:12, ele fala assim: não há salvação entre os homens. Não existe nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
E olha o que que diz a Bíblia: e há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, olha só o que que é o espírito do anticristo: negar a pessoa de Cristo, que ele nasceu, cresceu entre nós, foi morto, crucificado, prometeu voltar e voltará. Aí a profecia diz na boca de Paulo: quem não abraçar isso está perdido. Se você me perguntar assim, numa palavra, o que que eu preciso fazer para me perder? Só uma coisa: negue a Cristo. O que que eu posso fazer para me salvar? Só uma coisa: abrace a Cristo. Paulo fala assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Você entendeu o tamanho disso? Mas você entendeu mesmo que, e agora qual é o seu papel? Se você sabe disso, o que que você tem que falar com as pessoas? Leva a Cristo. Olha só, Jesus Cristo tem tanta coisa. Olha, Jesus é especialista em coração despedaçado. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque partiram o coração dele. Se tem uma vida destroçada, ele é especialista. Pega Maria Madalena, o que que ele fez com ela? Transformou completamente. Pega a mulher adúltera. Cadê os seus acusadores? Ninguém está aí? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai. O especialista em coração partido, pessoas despedaçadas, é esse Cristo. E sabe por que que o espírito do anticristo quer tirá-lo da equação? Porque sem Cristo só vai restar essa casca que está aqui, que você está vendo. Um homem sem esperança nenhuma, porque Cristo é a única certeza que temos que alguma coisa pode dar certo na nossa vida. Porque sem Ele, só sobra nós e as nossas derrotas. Você sabe o que que motiva? Você já imaginou o que que é viver nesse mundo tenebroso sem a esperança de no final do dia você parar um pouquinho e pensar nele? Isso é que faz sentido. Filhos de Adão, a essência é que Cristo está prestes a voltar, porque ele prometeu, ele não trai o que promete, e deu sinais para que nós não fôssemos enganados. O dia está chegando, as coisas, todos os sinais estão acontecendo um após o outro, mas um você não pode esquecer, diz ele que vai haver uma apostasia, um abandono da fé, porque não abraçaram o amor da verdade em seus corações para se salvarem, por isso serão enganados. Nós precisamos de humildade para entender que só em Cristo tem esperança para nós. Espero que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, que você entenda quem é você no plano da redenção. Quem é você, filho de Deus? O que é você? O milagre da vida. Tão importante que ele se fez carne para morrer em seu lugar, porque todos nós merecíamos a morte, mas ele morreu a morte que era nossa para nos dar esperança da vida eterna. Deus abençoe a você, seus planos, sua família, e que sua vida seja Ô, esplêndida Tião, eu fiquei o sem tempo som todo. aqui. Como? Tá normal, Pablo. Mas tá bom. Era isso. Fiquem com Deus e a gente se vê. Espera um pouquinho. Guarde isso, tá? E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo.